será uma surpresa. Mas enquanto eu espero, eu preparo, porque a esperança é operante. Tá, mas como é que eu preparo? Vivendo bem. É vivendo bem que nós preparamos a eternidade. Pare de ficar com essa ansiedade, de ficar querendo saber como será depois da morte. Ocupe-se da vida, é a única maneira que você tem de preparar a morte. É a maneira mais justa, mais honesta que você tem de olhar para a sua eternidade, para aquilo que lhe espera, é vivendo bem o momento presente. Por isso que nós não podemos compreender uma religião que nos faz ter desprezo pelo tempo e pelo espaço. Durante muito tempo, vigoraram algumas espiritualidades que ensinavam as pessoas a ter desprezo pelo mundo. Não faz sentido, minha gente. O mundo a que Jesus se referia, vós estáis no mundo, mas não sois do mundo, essa expressão de Jesus para os seus apóstolos não era para que eles desprezassem as coisas do mundo. Não, era para que eles soubessem que este mundo é passageiro. Essa casa é passageira. Este piano é passageiro. Este material que nós estamos usando para fazer esse programa chegar até você é passageiro. Essa televisão que você está tendo aí diante de você, por onde nós entramos, por onde nós passamos, é passageira. O dinheiro é passageiro, o sucesso é passageiro. Aí Jesus está ensinando que há uma maneira interessante de lidar com o tempo e com o espaço. Tá bom, eu tenho, mas eu não vou me apegar àquilo que tenho, porque tudo isso passa. É igual o apego às pessoas. Eu sei que é muito difícil a gente perder alguém, mas o nosso excesso de sofrimento na perda está justamente em não aprendizado. Nós não aprendemos que as pessoas também serão passageiras na nossa vida. A gente pode até saber, mas a gente não aprendeu. É igual a música. A lição nós sabemos de cor, só nos resta aprender. Sim, tem muita coisa que nós sabemos de cor, mas ainda não aprendemos. Pode ser que se a gente tivesse sido educados desde pequenos a compreender a morte como um processo natural na nossa vida, nós teríamos menos dificuldade no momento em que ela acontecesse ao nosso lado. Mas às vezes a falta de espiritualidade, a falta de vida interior, nos faz a gente ficar apegados demais à matéria e às pessoas. Pois é, são as nossas dificuldades porque somos ocidentais. Somos apegados demais ao tempo, ao espaço e queremos compreender a eternidade a partir do limite que nós temos. Eu, como professor de escatologia, eu tinha que falar tudo aquilo que a igreja diz sobre céu, inferno, purgatório. Mas eu tinha um desafio a mais, que não era apenas deixar os meus alunos reproduzirem o que a igreja ensina sobre isso. Porque às vezes a catequese, ela pode ser mais uma vez um reforço deste excesso de materialidade. Então, a pregação, ela chega até mim, falando do céu, falando da eternidade, e ela pode me sugerir novamente um reforço de que é material. O céu é material, o céu é localizado, o céu está no tempo e no espaço. Então o meu desafio como professor era que nós soubéssemos falar a linguagem sem ficarmos presos a ela. A eternidade é muito mais uma esperança do que um conceito fechado. Tá bom, eu espero. Mas o que eu espero? Não sei. Mas eu vivo bem para esperar. E aliás, a melhor maneira de preparar a eternidade é vivendo bem. Não há outro jeito. Se eu estou atento aos processos que me cercam, a minha vida profissional, a minha vida afetiva, e aí você pode desdobrar-se naquilo que você faz, em tudo aquilo que você tem, nas suas demandas do dia a dia. Se você se propõe a viver bem em tudo aquilo que você faz, e o que é viver bem, minha gente? É você ser correto, você ser justo, você ter da compreensão de que não faz sentido você ser um instrumental de injustiça no mundo. Comece, por exemplo, a permitir o ódio morar dentro de você.
Comece a permitir a vingança ficar alojada dentro de você. Permita que a vingança, que o ódio, que o rancor comecem a dar ordens às suas atitudes. Sim, porque as minhas atitudes, elas são todas ordenadas por aquilo que sinto e penso. Ou você acha que a sua atitude está deslocada? Não. Ela é sempre um fruto do que você pensou e sentiu. E faz tudo dentro do mesmo lugar. É dentro do cérebro que tudo isso acontece. É na mente. Às vezes a gente usa o coração, né, para simbolizar o amor, o sentimento. Sim, não tem problema você simbolizar. Mas é aqui que tudo acontece. Pensamento e sentimento. São eles que dão ordem às minhas atitudes. Tudo aquilo que sai de mim como uma atitude, como um gesto, é fruto do meu pensamento e do meu sentimento. E é por isso que eu preciso ter um cuidado imenso com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sinto. E, consequentemente, com aquilo que eu falo. Porque a fala é justamente a expressão do que você está sentindo e pensando. Se eu não cuido, minha gente, daquilo que eu penso, se de repente eu começo a alimentar, está aqui o João Paulo, boa noite João Paulo, obrigado pela sua presença. Se de repente o João Paulo faz parte da minha ambiência afetiva, eu convivo com ele, e eu começo a alimentar dentro de mim um ódio pelo João Paulo, às vezes sem motivo, e você sabe que isso é possível. Às vezes você pega a implicância de uma pessoa, pega a birra dela, você não sabe exatamente porquê, você não buscou os motivos dessa implicância, dessa dificuldade com aquela pessoa, e você começa a alimentar um sentimento ruim em relação a João Paulo. Eu começo a alimentar o meu pensamento. Nossa, eu gostaria tanto que João Paulo, que ele fosse mandado embora do serviço dele, que não desse certo. Fico sabendo que ele está batalhando por uma coisa, eu ali, no silêncio do meu coração, fico pensando que eu ficaria muito feliz que aquilo desse errado. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui e você está se identificando com o que eu falo. Sabe por quê? Porque nós somos todos iguais. Em algum momento, o nosso pensamento colocou-nos contrários a alguém, mesmo que fosse sem motivo. E às vezes tem motivo também. O que eu estou dizendo é que se você alimenta o que você pensa em relação àquela pessoa, e se você está alimentando um pensamento que é nocivo, que é ruim, que prejudica, que é injusto, aí naturalmente aquele pensamento se desdobra num sentimento de aversão, ou às vezes é até o contrário. Começa com o sentimento de aversão e depois você começa a pensar coisas ruins sobre ele. Se você alimenta isso dentro de você, se eu alimento, no exemplo que eu estou dando, se eu começo a alimentar o meu sentimento de rejeição a João Paulo e o meu pensamento de desejar que João Paulo se dê mal, que João Paulo morra, que João Paulo seja prejudicado, eu estou a um passo de ser capaz de fazer um gesto concreto que prejudique a vida de João Paulo. Será, padre? Sim. Muitos monstros nos habitam, minha gente. Por isso que eu digo para você, a gente olha para essas pessoas que são capazes de matar, que são capazes de assassinar outras pessoas, e a gente se acha tão diferente delas. Comece a alimentar o ódio dentro do seu coração para você ver. Comece a alimentar a vingança e de repente você está achando normal pegar uma arma e acabar com a vida daquela pessoa. Comece a alimentar os sentimentos que são diabólicos para você ver. Um prazo, sei lá de quanto tempo, 2, 3, 4, 5 meses, às vezes um ano, você será capaz sim de tirar a vida daquela pessoa. Por quê? Porque o diabo se alojou no seu pensamento e no seu sentimento. E é por isso que a palavra, às vezes ela é tão enganosa. Às vezes uma pessoa fala uma coisa para você, uma palavra que expressa bondade, mas a palavra já está a serviço, ela já é ardilosa, ela já tenta lhe enganar, porque ela já está a serviço de um pensamento maldoso e de um sentimento maldoso. Eu sempre digo isso, dá tréguas aos seus sentimentos e aos seus pensamentos e o diabo faz parte da sua vida, começa a fazer parte da sua vida. Aquela história de possessão demoníaca, eu nunca vi aquilo que aparece nos filmes, nunca vi.
Agora eu vejo o diabo alojado na mente de muitas pessoas, o tempo todo, que estão articulando maldade, não têm o mínimo de responsabilidade com os outros, são desonestas, são injustas. Ali sim o diabólico está tendo espaço para agir no mundo, através daquela pessoa. Então vamos só recapitular. A minha atitude é um fruto do que eu penso e do que eu sinto. Se eu estou alimentando pensamentos ruins, injustos, aí você pensa tudo aquilo que é ruim. Mentira, infidelidade, maldade. Se o meu pensamento está nutrindo isso dentro de mim, ele está então julgando sentimentos também ruins, que vai me colocar numa oposição, que vão me colocar numa oposição em relação às outras pessoas. E sem perceber eu me torno um instrumento do mal. Volto a dizer, estou falando aqui e você está pensando, claro, é bom assim. O programa só tem sentido se ele nos faz pensar. Eu tenho certeza que você já identificou isso em você, ou então naquela pessoa maldosa lá do seu trabalho, que está sempre articulando contra outras pessoas, ou aquela pessoa que se tornou uma habitação da desonestidade. Ela é capaz de qualquer coisa para manter os seus interesses. Ela é capaz de passar por cima do outro. Ela é capaz de causar um prejuízo e nem fica preocupado. Dá o calote aqui, dá um calote ali. Engana um aqui, engana um outro ali. Isso é possessão demoníaca. Porque nós não nascemos para isso. Mas em algum momento da vida, seja lá no nosso processo formativo, na primeira infância, quando nós somos tão frágeis, quando nós não somos capazes de refletir sobre os nossos pensamentos e sobre os nossos sentimentos, porque a gente ainda não sabe nem o que é certo, o que é errado, se não existe alguém ali para nos ajudar a purificar o que nós estamos sentindo e pensando, com frases muito práticas: meu filho, isso não pode, porque a criança, minha gente, ela não esconde o que ela pensa e o que ela sente. Tanto é que em muitos momentos, quantas vezes uma criança de 3, 4 anos fala: eu vou matar você. Grita isso para a mãe, porque está sendo contrariada. A gente pode pensar: mas isso é tão inocente, é coisa de uma criança. Sim, se não há uma correção ali naquele momento, carinhosa, amorosa, dizer: meu filho, nunca mais diga isso, porque é muito feio matar alguém.